A escritura no livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 25, onde fala das 70 semanas, ou seja, os 490 anos para Israel, né? Desses 490 anos, só resta 3 anos e meio, que equivale a 42 meses, 1260 dias, onde as duas testemunhas de Apocalipse 11, Moshe e Eliahu, Moisés e Elias, irão pregar na grande tribulação nesse período para Israel, mas só vai ser salvo os 144 mil. Né? Vamos ler aqui. Fica sabendo, pois, e compreende isso, o anjo Gabriel falando com o profeta Daniel. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém até um príncipe ungido. Então isso está no Velho Testamento, não? Quando foi permitido lá Zorobabel, Neemias, Esdras, né? Eles fizeram a reconstrução do templo, né? Até o príncipe ungido haverá 62 semanas, era uma primeira parte, né? Durante 62 semanas serão novamente restaurados, reconstruídos praças e muralhas, né? O rei Dário, Artaxerxes, no período lá dos persas, né? Deu essa permissão, né? Embora em tempos calamitosos. Você tem lá o livro de Neemias, Esdras, né? Relatando essa reconstrução. Depois de 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha, e tenha reticência aqui na Bíblia de Jerusalém, que eu estou lendo, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Né? Então, isso aqui no ano 70, né? O general romano Tito, com suas forças, suas legiões árabes, né? Da Síria, daquela região árabe ali. Árabe não gosta de judeu, de Rudim, de israelita, né? Destruiu para valer, né? Mesmo Tito pedindo, dando ordem para preservar o templo, né? O segundo templo lá, o primeiro Nabucodonosor destruiu, o segundo era o templo de Herodes, e essas legiões romanas mais árabes vai destruir, vai desobedecer a ordem do general romano Tito, filho do César Vespasiano, né? Não só o santuário, mas também a cidade, né? 6 meses eles ficaram fechados dentro da cidade, né? Flávio Josefo tem um livro, História dos Hebreus, ele estava dentro da cidade, mas do lado romano. Era um fariseu, um erudito, né? Mas ele estava do lado romano, portanto ele escreve do lado de Roma, ele relata tudinho ali, como o sangue, né? Correu pelas ruas de Jerusalém como uma enxurrada, ai das grávidas, como as mulheres grávidas abortavam seus fetos para comer com capim, né? Tá tudo relatado ali ocularmente, ou seja, Josefo viu visualmente, ele estava lá dentro, né? No ano 70, né? Depois de 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha. Aqui foi no Calvário, né? Você sabe que Ioanã Batista no rio Iordão, temos que trocar a letra J pelo Iud, né? O Y. Onde fala J na Bíblia, devemos remover o J e substituir pelo Iud, o Y, né? Em vez de falar Jerusalém, Jerusalém. Então, ele foi batizado Yehoshua, veja, já não é Jesus, Jesus é romano, é latim, Cristo é grego. Você prega Jesus Cristo, você está pregando Deus grego-romano.
religião romana, do catolicismo, do Vaticano, e religião grega, né? O J. Quando pregamos com o Yud, que é uma letra do tetragrama, né? Yud, Re, Vav, Re, e Mashiach Yoshua tem 3 letras do tetragrama, Yud, Re, Vav, né? No hebraico, seu nome possui essas 3 letras, né? Então, quando pregamos corretamente, né? Podemos ser salvos, seremos salvos. Esse é o nome que salva, né? Então, o ungido que foi morto na cruz foi Yehoshua, que com 30 anos de idade foi batizado por Yohanan Batista, filho de Zacarias e Isabel, no rio Iordão. E ele prega 3 anos e meio, né? Uma parte para Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma parte da última semana, né? Ficou faltando outra parte. Mashiach pregou a parte A, ficou restando a parte B, né? Para Eliahu, né? E Moisés e Elias, né? Então vem a escritura dizendo aqui, depois de 62 semanas, mas você tem que incluir 3 anos e meio que Mashiach pregou, né? Mashiach Yoshua. Ungido será eliminado, embora ele não tenha reticência aqui, né? E a cidade e o santuário serão destruídos no ano 70, por um príncipe que virá. Seu fim será um cataclismo. Seu fim será um cataclismo. Todo mundo sabe que o general Romano Tito morreu com um mosquito, né, entrando no seu nariz e indo para dentro da sua cabeça, né? Em uma frota de navios romanos, ele desafiou o Criador. Ele desafiou o Criador, né? Não é boa coisa desafiar o Criador. Você desafia, pode ser que o Criador leve a sério, e aí, né? Pompeu, quando entrou no templo de Jerusalém, o general Romano Pompeu, né? E fazia o triunvirato com Júlio César, Pompeu, não sei se é Cássio ou Castro, né? Ele queria uma imagem do Deus dos Hebreus, né? Quando ele entra lá dentro, ele não vê imagem nenhuma, queria uma escultura para levar para o Panteão, lá em Roma. O Panteão era onde Roma ia conquistando as nações, e aí Roma recolhia a imagem do Deus de tal nação e colocava lá no Panteão, uma espécie de um local que fazia coleção dos deuses, né? Todo tipo de deuses das nações. Só que os Yehudim, os hebreus, os israelenses, os judeus não tinham imagem. Os sacerdotes explicaram lá para Pompeu que o Deus de Israel é único, né? É invisível, mas é real, e não precisava de escultura, né? E o Tito vai desafiar esse Criador invisível, né? E vai morrer, né? Seu fim será como um cataclismo. Mas isso aqui está apontando também para a vinda do anti-Mashiach, que virá no período da tribulação, né? E até o fim a guerra, né? E as desolações decretadas. Isso tudo é para Jerusalém, né? E ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Então, você vê falar uma semana aqui, que equivale a 7 anos, mas você deve entender que para Israel só resta 3 anos e meio, porque Mashiach Yoshua pregou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Foi batizado no rio Iordão por Yohanan Batista com 30 anos de idade. Porém, para esse personagem que vai aparecer, o anti-Mashiach, que fará uma aliança com muitos durante uma semana, ele vai ter 7 anos. Mas Israel não tem 7 anos. Israel só tem 3 anos e meio. É esse personagem aqui que terá 7 anos. Ele vai aparecer, vai fazer um acordo, uma aliança com muitos,
vai gerar uma falsa paz, né? Na primeira metade desses 7 anos. Aí é quando Shaul, o apóstolo Paulo, diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, quando disserem que há paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição. Então esse mundo que nós estamos vendo hoje, em guerra na Ucrânia, a Rússia contra a Ucrânia, um cessar-fogo momentâneo lá em Gaza, né, Israel, contra o Hamas, um cessar-fogo no Líbano, Israel contra o Líbano, embora Israel está atacando a Síria, do Abu Muhammad al-Golani, né, que agora chama-se Ahmed al-Shara, né? Ele era da Al-Qaeda, virou presidente da Síria, né? Atualmente é o presidente da Síria, mas Israel ataca a Síria, o sul da Síria. Criou uma zona tampão, as colinas de Golã, onde estava o Monte Hermon, onde Mashiach, o Yeshua, se transfigurou e apareceu ali Moshe e Eliahu, para Kefas, que se chama de Pedro, e Jacó, Kefas, que se chama de Pedro, para Yehoanã, e Tiago, e Jacó, né? E Kefa queria fazer 3 tendas, né? Uma para Mashiach e Yeshua, outra para Eliahu e outra para Moshe. E eles desapareceram. Esse Monte Hermon hoje, da Transfiguração, pertence à Síria. Israel tomou e não quer devolver as colinas de Golã desde a Guerra dos 6 Dias, de 1967, quando Israel tinha 45 mil soldados e enfrentou 7 países árabes, numa totalidade de 500 mil, 500 mil soldados, mais ou menos, do mundo árabe. E Israel foi como uma bacia de fogo, né? Em 67, né? Conquistou a península do Sinai, mas devolveu ao Egito num acordo de paz que está sendo quebrado. Está sendo quebrado porque o exército egípcio está ali na fronteira da península do Sinai com Israel. O Egito não quer receber, como pede Donald Trump, os milhões de palestinos de Gaza, né? Até 67, quem cuidava de Gaza era o Egito. Quando Israel devolve a península do Sinai, os cuidados de Gaza, que estava com o Egito, passam para Israel. Israel também conquistou as colinas de Golã da Síria, não devolveu. Fica de olho nesse presidente da Síria, que era da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, que usava turbante, agora usa paletó e gravata, Abu Muhammad al-Golani. Al-Golani porque, embora ele nasceu em Riad, na Arábia Saudita, que hoje é chamado de Ahmed al-Shara, al-Golani é porque ele tem interesse em reaver as colinas de Golã de Israel. Israel detona, destrói as bases militares, as armas químicas da Síria, né? Israel desconfia desse novo presidente da Síria que destronou o Bashar al-Assad alauíta, né? Era da parte muçulmana dos alauíta, e a família Assad tinha 50 anos no poder na Síria. E houve essa revolução, essa mudança, mudou tudo aí no Oriente Médio, né? Eles falavam o eixo do mal, Síria, Iraque e Irã. Através da Síria, o Irã armava o Hezbollah, né? Agora já não tem mais esse acesso, mas Israel não olha com bons olhos essa mudança na Síria. Embora Isaías 17:1, diz que Damasco vai virar escrombo, vai ser destruído. Há essa profecia. Nunca Damasco, mais de 3.000 anos na cidade de Damasco, nunca foi destruída, mas Isaías, se chama de Isaías, mas é Isaías, ele diz que vai ser destruído, vai virar escrombos, né? Então tem algo vindo aí com a Síria. O Corão diz que Isa, que é o Jesus, né,
católicos, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostal, vai aparecer em Damasco, na grande mesquita, e quando ele aparecer, o 12º imã al-Mahdi vai aparecer lá. Só que no Corão, o Jesus, o Isa, e o Corão crê que nasceu de Maria, de Míriam, né? Só não crê na ressurreição e na morte do Jesus, né? Do Isa, né? Mas o Corão diz que Isa vai se curvar ao al-Mahdi, né? Que é o Mashiach lá, o Messias do Islã, que vai enfrentar o al-Dahal, que é o anticristo, que o Islã também tem um anticristo, né? É o anticristo do Islã, e o Islã diz que será um homem caolho, né? Cor vermelha, cabelo anelado, baixinho, vai ter uma risadinha e vai fazer milagres como o mundo nunca viu, né? Milagres, né? O Corão também aguarda essas coisas. Eu não acredito que Deus vai cumprir o Corão. Eu acredito que Deus vai cumprir as Escrituras, a Bíblia. Porém, minha Bíblia diz em Apocalipse 6:8 que o quarto cavalo que está faltando, que já cumpriu 3 cavalos, o branco já veio, o vermelho já veio, o branco aí é os papas, né? O vermelho era a Inquisição. A Igreja Romana matou 68 milhões de pessoas nas fogueiras, matou até Joana d'Arc, o padre John Hus, na Boêmia, antiga Tchecoslováquia, né? O preto com a balança era a Igreja Católica vendendo a salvação, as indulgências, né, no tempo de Martim Lutero, né? E o verde. Gente, o catolicismo, Roma, o Vaticano vai ser destruído, até os católicos sabem disso. Apocalipse 17, Apocalipse 18, Apocalipse 19, 1. Lá diz que o Vaticano vai ser destruído, Roma, a cidade das 7 colinas. A questão é que não existe só uma Roma, uma cidade com 7 colinas. Se você notar, o imperador Constantino, ele sai de Roma, a cidade das 7 colinas, e vai para Istambul, fundar a antiga Constantinopla com 7 colinas. Hoje, nessas 7 colinas em Istambul, na Turquia, a antiga Constantinopla, quando Constantino dividiu o reino, porque Daniel viu na visão que as pernas de ferro eram 2 pernas. Então Roma deveria se dividir em reino do Ocidente, Europa, Roma, e reino do Oriente, onde Constantino foi viver lá. O bizantino, o reino bizantino de Roma, né? E a cabeça de ouro era Nabucodonosor, os peitos e os braços da imagem eram os medos e persas. O ventre e a coxa de bronze eram os gregos, e as 2 pernas de ferro, Roma, que deveria se dividir. Então, lá no ano 400 e tanto lá, o último imperador de Roma foi Rômulo, né? Já aqui no Oriente, o reino de Roma, o último imperador, 1400 e tanto, foi Constantino IX. E quem derrubou o último Império Romano aqui, o Império Romano, foi o Império Otomano, do Islã. E essa Roma, essa cidade das 7 colinas, vai pegar fogo. Bomba atômica vai cair em Roma, na Itália, né? E aí, então, com a destruição do Vaticano, depois dizem que deve vir até antes, né? Que Roma, a Igreja Romana está lá nos acordos de Abraão, né? Nos Emirados Árabes Unidos. Lá tem uma sinagoga para o judaísmo, com a Torá. Lá tem uma mesquita para os que usam o Corão, né, o Islã. E lá tem uma igreja para quem usa a Bíblia, o cristianismo. As 3 principais religiões do mundo que vão se fundir, né? E deve aparecer um cavalo verde, esverdeado, verdoso no espanhol, né? E o cavaleiro que vai montar se chama Morte. E o Sheol, o inferno, o acompanha, o Hades, o inferno, o Sheol. E ele vem nesse período aqui. É ele, esse montador chamado Morte, é ele que confirmará uma aliança com muitos. Não é com o mundo todo, é com muitos, né? Durante uma semana, 7 anos. Mas para Israel, só resta 3 anos e meio.
Para esse personagem aqui, ele vai trabalhar com 1 semana, 7 anos. Por isso que haverá 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de tribulação. Esses últimos 3 anos e meio é quando Moisés e Elias virá nesse tempo, o terceiro templo. E vaca vermelha estão sendo mortas e já está em atividade, né? O terceiro templo aqui. E ele confirmará uma aliança com muitos durante 1 semana e 7 anos. Porém, só resta 3 anos e meio para Israel. E pelo tempo de meia semana, é quando passar 3 anos e meio, vai haver 3 anos e meio aí de falsa paz para o antimachia reinar sobre a terra, né? Enganar os moradores da terra. E pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e oblação, e sobre a nave do templo, está vendo que o terceiro templo vai ser construído? Israel está sem templo desde o ano 690 a 691. Depois de Roma destruir o segundo templo do rei Herodes no ano 70, lá no ano 690, 691, um sheik do Islã construiu a mesquita de Al-Aqsa, construiu o domo dos espíritos e construíram o domo da rocha que está no lugar santo, onde tem uma rocha ali, da onde Deus começou a construir a terra, né? É o pilar da terra, o alicerce da terra, né? E isso pertence a Israel, mas está no domínio do Islã. Nem judeus podem entrar lá dentro hoje, do domo da rocha, né? Ali onde Abraão foi sacrificar Isaac. E Jeová Jireh proveu um cordeiro, né? Não precisou matar a Isaac, né? O Jeová segurou na mão de Abraão quando o cutelo, ele ia descendo o cutelo para matar Isaac, né? Então Deus provou a fé de Abraão. Aquele é o lugar sagrado, aquele é o Monte Moriá, que é o topo do Monte Sião. O Monte Sião, Israel já construiu, ou deva estar terminando lá no pé, uma estação do metrô que vem da capital Tel Aviv, né? Para chamar, quando construir esse templo, tomar o templo, o Trump quer tomar Gaza, né? Depois é o local sagrado lá, que hoje está na mão da Jordânia, né? Quem pertence à administração estatal da Jordânia, né? Então, quando construírem, na metade da semana, o antimachia vai cessar, que fará cessar o sacrifício, e sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado para o desolador. E você sabe que Shaul Paulo disse que o homem do pecado, o ímpio, o filho da perdição, vai se sentar no templo de Deus. Então Paulo conhecia Daniel 9. Vai ser no Oriente Médio. Lá, Apocalipse 11 diz que ele vai lutar contra Moshe e Eliahu, os dois profetas, terminando o tempo determinado da profecia, que é 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. A besta matará Moisés e Elias, e seus corpos, cadáveres, estarão estendidos sobre a grande praça da cidade, que espiritualmente é Sodoma e Egito, onde Adonai, nosso Senhor, foi crucificado. Vejam como é que Ronan, profeticamente falando, disse que Jerusalém espiritualmente viraria Egito e Sodoma. Não há o Grand Prix, passeata gay, todo ano em Jerusalém? Teve até um ortodoxo com uma faca que esfaqueou lésbica, matou lésbica numa passeata gay. Ele já tinha feito isso uma vez, fez a segunda vez, pegou uma prisão, está preso em Israel, né? Porque Yehoanã, que se chama de João, que escreveu o Apocalipse, disse que nosso Senhor foi crucificado aí nessa grande praça, nessa cidade, que seria Egito e Sodoma. Vê que as escrituras não podem falhar. Mas Paulo, Shaul, o apóstolo Shaul, disse
que o homem do pecado se sentará no templo de Deus querendo ser Deus. O mundo ficou chocado aí com o Donald Trump, né? Um vídeo da IA mostrando como vai ser a Riviera, o resort lá, a Gaza, né? Mulheres com roupa íntima, né? Praticamente nua lá, e o Trump dançando, aquela dancinha que ele sabe fazer, o Elon Musk, né? Tá uma dupla dinâmica aí, Donald Trump e Elon Musk, né? Eu sei que tem uma parte do vídeo lá que tem uma estátua em Gaza. Gaza é dentro de Israel. Do Donald Trump, uma estátua dele de ouro, né? Aí você me pergunta, é ele o anti-Mashiach? É ele o anti-Mashiach? O anti-Mashiach vem montado num cavalo verde, o Islã, né? Ele veio montado num cavalo verde, na religião do Islã. Ele vai montar na religião do Islã, né? Mas veja, protestante, pentecostal, você que é a favor você diz que o Donald Trump é pentecostal, olha no vídeo da IA que ele publicou aí na rede social dele, né? Lá tem uma imagem dele de terno, uma imagem de ouro, né? Por que vocês não prestam atenção? Por que vocês não observam isso? Ninguém fala nada sobre isso. E eu vou pregar aqui e ainda vou falar desse problema que houve no salão oval da Casa Branca, essa briga entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, né? Presidente dos Estados Unidos, brigando contra o presidente da Ucrânia. Espera aí que eu vou falar sobre isso. Mas que fique claro, o anti-Mashiach, que se chama besta, são dois, né? Um é o anti-Mashiach, que tem 7 cabeças, 10 chifres, parece uma pantera, tem pés de urso, boca e mandíbulas de leão, e o dragão, que é a antiga serpente, Satanás, Apocalipse 12 fala isso, vai lhe dar o seu trono. E o trono do dragão está na cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo hoje é chamada de Bergama, na Turquia. É ali onde está o trono de Satanás. Não é eu que digo isso, não. Foi Yehoshua Mashiach que disse. Apocalipse 2:13. Quer saber onde está o trono de Satanás? Leia a Bíblia, Apocalipse 2:13. Está na Turquia. Do Recep Tayyip Erdogan. Erdogan no turco, na língua idioma turco, dá 666. Por isso que eu estou dizendo, eu não sei quem é, mas pode ser que já esteja aqui. Esse personagem, Erdogan, pegou a igreja de Santa Sofia, que Constantino é o fundador dela, e sonhou com a cruz, e colocou a cruz na torre da igreja de Santa Sofia, e enganou os cristãos lá no ano 325. Erdogan, o 666, pegou essa igreja que a Unesco transformou em Museu Patrimônio da Humanidade. Erdogan pegou e fez virar uma mesquita, quando ele virou presidente da Turquia. Ele foi contra o regulamento da Unesco, né? É uma mesquita onde os muçulmanos rezam 5 vezes por dia a Allah. E ele fala de invadir Jerusalém, Israel, tomar Israel, libertar Gaza, agora dos Estados Unidos, né? E de Israel. E olha lá que ele teria coragem, porque ele fez isso com a igreja de Santa Sofia. Se os judeus construírem o terceiro templo, Erdogan teria coragem de entrar lá, invadir, tomar e fazer o terceiro templo virar uma mesquita, como a Bíblia diz aqui, ó, que e sobre a nave do templo estará a abominação da desolação. Ele não fez isso com a igreja de Santa Sofia, a primeira igreja do cristianismo? Porque os primeiros crentes em Yehoshua Mashiach, lá em Jerusalém, Israel, fala Jerusalém, mas é Jerusalém, Kefa, que se chama de Pedro, Jacó, que se chama de Tiago, e Yohanan, que se chama de João, Shaul, né? Esses homens, eles eram iudinhos, judeus, você fala messiânico, mas eu vou falar marchiânico, Mashiach, eles criam no Mashiach. Mas lá em Roma, quando Cláudio, o imperador romano Cláudio, em Atos capítulo 18, expulsou os iudinhos, os judeus, Áquila e Priscila foi embora, né, de Roma, aquela que lá, a comunidade, que nascia a congregação em Roma, corrompeu.
devido ao decreto de Cláudio, o imperador romano. Está em Atos 18, na Bíblia, está escrito na Bíblia. Quando caiu o decreto de Cláudio, os judeus voltaram, não teve mais como converter essa primeira Querrilá, que Andrônicos e Júnias, apóstolos antes do apóstolo Paulo, parente de Paulo. Leia o final da carta aos Romanos 16, Paulo diz que Andrônicos, os apóstolos Andrônicos e Júnias são os fundadores da Querrilá, comunidade Querrilá, congregação em Roma. Mas ela se corrompeu com o decreto de Cláudio. Quando os judeus voltaram a Roma, os Ihudim, não conseguiram mais trazer ela a palavra original. Aí ela vai virar cristianismo. É essa corrupção dessa Querrilá, dessa congregação de Roma, que vai gerar hoje 1,4 bilhão de chamados cristãos. E está todo mundo de olho no Vaticano, porque Francisco está internado. Com 88 anos, muita gente diz que ele já morreu, né? Só vai anunciar a morte dele. Eu não estou dizendo isso. Eu não sou a favor da morte de nenhum ser humano, nem do Francisco. Embora Francisco é uma vítima do sistema do romanismo. Ao decidir virar padre, sacerdote e aceitar ser papa, se corrompeu, como nas igrejas hoje. Vocês são vítimas da Assembleia de Deus. Esse sistema religioso, como Francisco, é vítima do sistema católico. Vocês são vítimas do Adventismo, da CCB, Congregação Cristã no Brasil. Vocês estão estragados. Vocês são religiosos tal como Francisco, que desde 2013, né, virou Papa do Vaticano, né? Depois do Joseph Ratzinger, né, o chamado Bento XVI. Francisco é o Mário Bergoglio, né? É a mesma coisa vocês na Deus e Amor, Quadrangular, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, Deuteros Pentecostais. Quadrangular e Pentecostal, né? Vocês são estragados. Vosso sistema é podre, como o catolicismo é podre. A mesma coisa com vocês na Igreja Universal, Mundial, Internacional, Videira, Luz para os Povos, Sara Nossa Terra, Renascer. 50 mil igrejas no Brasil, vocês estão estragados. Vocês são escravos do sistema. Primeiro é vítima. Depois de estar lá dentro, você vira escravo. Corrompe. Não tem jeito. Ninguém vai converter o Francisco. Há católicos que não acreditam no Francisco, porque ele tirou a missa tridentária, que é o padre rezar a missa de frente para o altar e de costas para o público, né? Ainda a missa original, diz alguns católicos, tem que ser em latim, né? Como o Vaticano estabeleceu, mas o Vaticano II mudou. Então, muitos dizem que o catolicismo é sedentário e muitos já saíram da Igreja Romana. Os que não saíram, Francisco excomungou, como o cardeal lá, acho que é cardeal, o arcebispo Viganoro, né? Qualquer um que fosse contra Francisco, ele excomungava. Por último, agora, Francisco não autorizou consagrar, ordenar padres gays, desde que esse padre gay não faça sexo. Isso é Sodoma, gente. Igreja Romana é Sodoma. E tem aqueles que estão rezando para que o Francisco, eles chamam Francisco de herege, que ele morra, porque eles dizem que São Tomás de Aquino diz que pode rezar para alguém morrer quando o caso é um bem maior que eles católicos dizem que estão fora do Francisco, fazer a Igreja Romana voltar antes do Concílio do Vaticano II, né? Voltar ao original. Eles querem que a Igreja Católica volte a ser original. Se a Igreja Católica voltar a ser original, ela é herética. Kefas, que se chama de Pedro, tinha sogra, mas Yeshua curou, livrou a sogra de Kefas da morte. Então Kefas nunca poderia ser papa, porque ele era casado, tinha sogra, ele levou Yeshua Mashiach para curar a sogra dele, senão ele ia morrer. Não vê que está tudo errado? Pedro fundou a igreja de Roma. Não, quem fundou Roma, Romanos 16, capítulo 16, que foi
parentes de Paulo, de Shaul, chamado Andrônico, apóstolos Andrônico e Júnias. Pedro nunca fundou, Kefa nunca fundou a igreja em Roma. Nunca pisou seus pés em Roma. Isso é um dogma. Quem pisou os pés em Roma foi os apóstolos Andrônicos e Júnias. Que não tem só 12 apóstolos. É 12 apóstolos para Israel. Mas Barnabé é apóstolo também. Leia Atos dos Apóstolos 14. Os apóstolos Paulo e Barnabé. Os apóstolos Andrônicos e Júnias. É que Barnabé, Andrônico e Júnias e o apóstolo Shaul, Paulo, era para as nações. Mas era Paulo, Shaul, que era o doutor e mestre para as nações. É o principal apóstolo, o único que podia escrever cartas, livros. Tem aí 14 cartas na Bíblia de Paulo, até Hebreus pertence a Paulo. E o mundo olha para o Vaticano, dizendo o Francisco vai morrer, depois de Benedito Mussolini no Tratado de Latrão, já houve 7 papas, o 7º é o Francisco, quando Francisco morrer, virá o 8º rei, de Apocalipse 17, versículo 9 ao 10, será o demônio, será um papa que será o demônio. Para com isso, gente. A besta, o cavalo que ela vai usar, que a besta vai usar, ele vai usar, é esverdeado. Tem nada a ver com o catolicismo. É muçulmano, é o Islã, é o Oriente Médio. E a Bíblia diz aí, Apocalipse 17, versículo 9, 7 cabeças, que representa 7 reis, 5 já caíram, presta atenção nisso aqui, 5 já caíram, 1 existe. Porque tem aí um monte de influência em YouTube pregando que o 8º rei de Apocalipse 17, versículo 9 ao 10, será o próximo Papa após Francisco. Está errado. Veja que quando Yohanan escrevia aqui sobre o 8º rei, 7 cabeças, 7 reis, ele diz assim, são 7 cabeças, são 7 reis. Presta atenção. 5 já caíram. 1 existe. Quem era esse que existia? Nero, que levou à morte a Paulo no ano 64, 65, 66. Nero mandou matar Shaul, mandou matar Paulo. Mandou matar os seguidores de Yehoshua Mashiach. Isso é fato. Esse que existe era Nero. E Nero era que rei? Rei de quê? De Roma. 5 já caíram. 1 existe, o 6º existia. Então conta. Primeiro, Egito. Segundo, Assíria, não é Síria, Assíria, do rei Senaqueribe, que tentou destruir Jerusalém no tempo do profeta Israel, que se chama de Isaías, do tempo do rei Ezequias, e o Criador Jeová mandou um anjo, numa noite matou 185 soldados assírios. Então, primeiro o Egito, 5 caíram. 1 Egito, 2 Assíria, 3 Babilônia, 4 Medo-Persas, 4 Medo-Persas, 5 grego, 6º, 1 existe. Nero, Roma. Roma é o 6º. Mas é dito aqui que haveria 7 cabeças. Depois de Roma, quem é que vem? Depois do Império Bizantino, na Turquia, atual Istambul, antiga Constantinopla, quem veio? O otomano, o Islã. E a cor do Islã é o que? Verde. Veja a cor da bandeira da Arábia Saudita. Veja que tem verde em tudo aí, na bandeira dos países do Oriente Médio, árabes. Tem a cor verde, a cor do Islã. A Liga Árabe, a bandeira é verde, né? É a cor do Islã. E o 7º foi o otomano. Um existe, outro ainda não veio, mas quando vier deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais, ela próprio o 8º, e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Os 10 chifres é dito aí que são 10 reis, que receberão o poder exatamente por 1 hora, junto com a besta, e eles têm um desígnio, eles vão entregar o poder à besta, né?
Mas antes disso, deve haver uma grande guerra no Ocidente. Na Europa. Já está tendo guerra na Europa. Um conflito nasceu na Europa. Um conflito nasceu na Europa, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. Antes, em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia, que pertence à Ucrânia. O Erdogan, da Turquia, atualmente está a defender a Ucrânia, porque há um grupo de turcos, um povo turco dentro da Crimeia chamado tártaros. Eles são turcos. E eles dizem que perderam a paz, estão sendo perseguidos. E o Erdogan quer que a Crimeia volte à Ucrânia. Não só a Crimeia, mas o Donbás, lá, Lugansk, Donetsk. Toda essa região aí, ou seja, 1/5 da Ucrânia, a Rússia comeu. 20% das terras, e terras produtivas, que tem minerais raros, titânico, né? Petróleo. E agora os Estados Unidos, o Donald Trump alinhou com o Vladimir Putin. O Trump é um presidente russo. Na Casa Branca, ele é russo. Não tenho dúvida que ele é russo. Ele defende com unhas e dentes o Vladimir Putin. Ou seja, a Rússia invadiu a Ucrânia com mais de 100 mil homens. O Trump chamou Zelensky de ditador e disse que foi o Zelensky que começou a guerra. Ou seja, narrativa mentirosa do Donald Trump e todo o partido republicano. Engole! Vocês não votaram, Estados Unidos, no Donald Trump? Pois é, a profecia de William Brandt diz que a Rússia vai destruir os Estados Unidos. É a 7ª visão antes do fim do mundo. O fim do mundo é lá no Oriente Médio. Mas tem que acontecer essa 7ª visão aqui no Ocidente. A Rússia destruiu os Estados Unidos. E como que o presidente, dentro da Casa Branca, onde se sentou George Washington, Abraham Lincoln, grandes homens, e até homens de Deus, né? Abraham Lincoln, né? Que libertou os negros da escravidão, né? Com aquela emenda que ele fez, acabou com o escravagismo. Porém, é um russo, é um russo que está sentado na Casa Branca, Donald Trump. Tem gente que até desconfia que ele é um espião, um agente russo, ou seja, o maior inimigo da América do Norte é a Rússia. E o Trump fez amizade com a Rússia. Por que Trump faz amizade com a Rússia? Ele quer desligar a Rússia do Xi Jinping da China. Ele diz que o inimigo dele não é a Rússia, é a China. E ele quer que os russos se aliem aos Estados Unidos para enfrentar a China. Gente, a Rússia não vai quebrar a aliança dela com a China, nunca. Os reis do Oriente, como diz Daniel, China. Não, o que o Putin pode fazer é enganar o Trump, enganar a América do Norte. E na Casa Branca, o J.D. Vance disse que a guerra na Ucrânia tem que acabar com democracia, ou diplomacia, né? E o Zelensky foi dizer para ele, mas 25 vezes o Putin, aquele assassino que mata meu povo na Ucrânia, quebrou o cessar-fogo, como que vai haver diplomacia? Mas o Trump e o Vance, o presidente da Casa Branca e o vice-presidente da Casa Branca, não quer saber, ele quer que creia na narrativa dele. Quer que o Zelensky entregue os minerais. Fica um trem esquisito, não? A pobre Ucrânia na Europa, a Rússia já comeu 1/5, e os Estados Unidos quer comer as riquezas minerais porque alega que emprestou 350 bilhões de dólares à Ucrânia, e a Ucrânia deve pagar isso com minerais no valor de 500 bilhões de dólares. Nem o Congresso dos Estados Unidos afirma que emprestou 350 bilhões. Nunca foi emprestado isso. Nunca. Ou seja, estão pegando um país sofrido, explorado, em guerra. A Rússia já massacra, os Estados Unidos também quer massacrar. E o mundo viu isso aí, virou um reality show na televisão, né? Embora não devem ignorar que o Zelensky é judeu. Como o anti-Machia vai aparecer, e Daniel diz que
O rei do sul vai lutar contra como anti-Mashiach vai aparecer, o rei do sul vai lutar contra ele. Daniel 11:40 aqui na Bíblia. Também diz que o rei do norte vai lutar contra ele, contra o anti-Mashiach. E também é dito que o anti-Mashiach vai invadir Jerusalém, Israel. Há uma ala que acredita que o Zelensky é o anti-Mashiach, porque no exato momento que eu estou a pregar, o rei do norte já está lutando contra a Ucrânia, cujo presidente é um judeu. E que nesse momento os Estados Unidos, há quem diga que os Estados Unidos é o rei do sul, se opõe à Ucrânia, né? Eu ainda digo ali, de acordo com Daniel 8:9, que a besta, o anti-Mashiach, o pequeno chifre, ele vem do norte de Israel. No norte de Israel está o Líbano, está a Síria, está a Turquia, né? E ele vai crescer para o sul, vai tomar o Egito, né? Para ele, né? Ele vai crescer indo para o Oriente. E diz que ele vai crescer e entrará no país do esplendor, na terra gloriosa, na terra formosa que é Israel. Vai tomar Israel. Paulo não diz? Que ele se sentará no templo de Deus, querendo ser Deus, vai obrigar a adorar ele. Vai haver adoração de joelhos. De joelhos. O Islã não ajoelha 5 vezes por dia. Alá! Pois o mundo vai ajoelhar também ao anti-Mashiach. E aí vemos essa briga. Que coisa, né? Uma briga nunca vista antes no mundo pela televisão. Uma briga do presidente na Salão Oval da Casa Branca com o seu anfitrião convidado, Zelensky, né? E meteu o dedo na cara do Zelensky. O Zelensky cruzou os braços, peitou a Casa Branca, peitou Donald Trump, peitou J.D. Vance, peitou todo mundo ali, não assinou o acordo. Eles queriam obrigar ele a entregar os minerais da Ucrânia, né? Pelo menos até ali ele não assinou nada, até agora, né? E foi expulso da Casa Branca, nem almoçar. Ele pôde almoçar com Donald Trump. Donald Trump expulsou ele antes do almoço. Foi expulso, literalmente. Então o mundo vê um caminho sem saída. Ou seja, dizem que já morreu 700 mil soldados russos na guerra de 3 anos da Rússia contra a Ucrânia. E quantos milhões já morreram de ucranianos e eles não conseguem ter uma saída? Ao invés disso, um bate-boca, uma briga dentro da Casa Branca. Porque o Trump age como um ditador, um nazista, como Adolf Hitler, né? E o pai do Trump é até alemão, né? Será que o mundo não está vendo um novo ditador na Terra hoje? O Putin seria o fascista lá, o Benedito Mussolini, outro ditador. E esse Zelensky também mostra que ele é ultradireita, né? Então, assim está caminhando o mundo está sem saída. O mundo, enquanto pessoas morrem, né, crianças, mulheres, soldados morrem, eles estão batendo boca dentro do salão oval da Casa Branca, e o Trump usando metáfora com Zelensky, dizendo: você não tem carta no baralho, você não tem nenhuma carta para negociar nesse jogo. O próprio nome Trump quer dizer, aqui no Brasil eles gritam truco, né, no jogo do baralho. No inglês é triunfo, né? Mas Trump também quer dizer tambor. Tambor, o mundo vê Estados Unidos da América do Norte e Rússia se aliando, né? Trump alinhado com Vladimir Putin, que é o fim da OTAN, né? É o mundo caminhando para uma grande guerra, né? Hitler e Stalin dividiram a Polônia, como Trump e Putin quer dividir a Ucrânia, né? Mas depois o Hitler resolveu invadir a União Soviética do Stalin, né? Ou seja, esse alinhamento aí pode dar guerra entre Putin versus Trump, Trump versus Putin, né? É o mundo caminhando para uma grande guerra. Em 1962, na crise dos mísseis cubanos, John Kennedy e Nikita Khrushchev
John Kennedy dos Estados Unidos, Nikita Khrushchev da antiga União Soviética ainda voltaram atrás, né? Em 1962. Agora em 2025, eu não sei se dá mais para voltar atrás, não. É um caminho sem volta, sem saída. E Israel? Israel age como se estivesse no tempo da Torá, olho por olho, dente por dente. E nós não estamos no tempo da lei de Moshe. A lei foi dada por Moisés, e Yohanan capítulo 1. Mas a graça e a verdade vieram por Yehoshua Mashiach. Na graça em Matitial, Mateus 5:21, ele diz que quem matar vai responder no tribunal. Então é justo o primeiro-ministro de Israel, que matou mais de 46 mil palestinos, responder no tribunal de Haia, como criminoso de guerra, não? Por crimes de guerra. Não? Eu sou a favor de Israel, do país de Israel, mas somente dos 144 mil que vão ser salvos. Leia Ezequiel 9:4. Quando chegar a hora de selar, marcar os 144 mil, ali é dito que 6 homens com armas destruidoras vai destruir tudo lá em Israel. Até quem adora no templo. Só não vai destruir quem tiver o sinal, a marca de Deus, que é o nome do Pai e do Cordeiro. Apocalipse 14, não? O resto, ainda que Israel seja como a areia da praia, areia do mar, só o resto será salvo, remanescente. Esse Israel aí, essa sociedade, governo de Israel, cultura de Israel, isso aí está cheio de pecado, precisa ser limpo, não? E Deus vai permitir isso. Mashiach disse em Matitial 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que você fala Jerusalém, 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 que matas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintainhos debaixo de suas asas, e não quiseste. Ora, se 2000 anos atrás Jerusalém, Jerusalém não quis Mashiach, Yoshua, pelo contrário, crucificou na cruz, você acha que esse Israel moderno de hoje, de praias com mulheres nuas, de biquíni, maiô, fio dental, de academias, onde mulheres, soldados estão lutando na guerra lá, soldados de Israel, e suas mulheres estão cometendo adultério aí dentro de academias de ginástica, não? Com personal training, não? Você acha que esse Israel vai querer a palavra original quando Moisés e Elias vierem com as mulheres de Israel tudo tatuado nas costas, nos braços, no corpo, com tatuagem? Você acha que esse Israel vai querer Moisés e Elias quando vier? Pelo contrário, a Bíblia diz que a besta que vai estar lá em Israel lá vai matar Moisés e Elias quando terminar o tempo de 3 anos e meio da profecia deles. Eis que a tua casa ficará abandonada, deserta, Jerusalém, Jerusalém. Zacarias 14:2 não diz que Jeová, o grande Deus e Pai Criador, vai reunir todas as nações contra Jerusalém, Jerusalém, e a cidade será tomada, invadida, e as mulheres violadas, e as casas saqueadas, e metade da cidade irá para o cativeiro. Eis que a tua casa ficará abandonada, Jerusalém, Jerusalém. Matitial 23:38. Pois eu vos digo, não me vereis mais, até o dia em que direis, bendito aquele que vem em nome de Adonai, em nome do Senhor. Aqui duas coisas, ele entrou pela porta formosa, né? Hosana, Hosana, bendito que vem em nome de Adonai, em nome do Senhor. E os muçulmanos fecharam a porta, botaram um cemitério lá na Porta Dourada para o Mashiach não entrar, mas o Mashiach já passou. Agora o Mashiach vai vir em um cavalo branco, Apocalipse 19, enfrentar 2 indivíduos. A besta, o anti-Mashiach, no cavalo verde, o Islã, e o falso profeta que vai fazer milagres, né? Está tão perto, gente, destas coisas acontecerem. Não estamos no tempo do olho por olho e dente por dente. E o Benjamin Netanyahu chama os palestinos de Amalequita, né? Ele tem toda uma interpretação da Bíblia para matar. Não estamos no tempo de matar, é o tempo do fim. Estou terminando. E aqui no Brasil, aí está a festa do carnaval. Eu vi um vídeo, não vi tudo, só um pedacinho.
um pastor da Assembleia de Deus orando pelo carnaval no Rio de Janeiro, né? A que ponto chegou os pastores evangélicos? Vão lá na Sapucaí, lá no Rio de Janeiro, orar pelo carnaval, ou seja, a igreja está sem moral. Não tem moral nenhuma as igrejas no Brasil. Quando as igrejas vão pregar contra LGBT, homossexuais, lésbica, contra a Umbanda, Macumba, a LGBT, os feiticeiros macumbeiros levantam e dizem: e você, igreja? No Brasil, igreja evangélica, rica, podre de rica. Porque a televisão, a internet está mostrando a podridão das igrejas, ninguém esconde. A pedofilia, os estrupos, a corrupção, os pastores roubando, matando. E quer dar lição de moral em homossexuais, em lésbicas. Que situação está as igrejas podres. Para terminar, o Cacu Felipe da Costa do Marfim disse que dia 4 agora de março estará na África do Sul. Fazer o que lá, gente? Eu, em 2013, estive na Costa do Marfim. Um mosquito me picou lá, eu peguei malária focíparo. E eu quase morri aqui no Hospital Geral João Alves de Aracaju. Eu fiquei 2 semanas internado. Fui para a máquina de hemodiálise, porque eu só tenho um rim e o rim parou. Então os médicos acharam, o primeiro médico disse que era a Vipars, a malária do Amazonas, estava sendo medicado e o remédio não deu efeito nenhum. Depois disse que a malária do Japão, óbvio, né? Passou a medicação. O médico me perguntou: você teve fora do Brasil? Eu tive, doutor, mas na África. Pois é, vou ter que te passar a medicação de acordo com o diagnóstico. Em terceiro lugar, eles acharam a doença lá, com exame de sangue, focípora da África, e me deram a medicação para a cura da malária, né? Mas eu estava na máquina de hemodiálise, né? O rim tinha parado, estava com insuficiência renal. Quase morri. Aí na segunda vez que fui a Costa do Marfim, em 2017, lá o Cacô me deu um remédio contra a malária lá. Está escrito em francês, né? Tive que tomar o coquetel todo e o Cacô disse: quando você chegar no Brasil, se você tiver sintoma de malária, tome de novo esse remédio. Ou seja, Cacô não tem dom de cura divina nenhuma. O William Branham tinha o dom de orar para orar pela cura do câncer, né? Dado por um anjo, em 1946. Mas Cacô disse que tinha o dom de curar HIV, AIDS, mas ele retirou do livro dele. Pronto, a África do Sul tem um alto índice de HIV, né? O Cacô não disse que tem um dom? Mas ele não tem dom nenhum, não. Pregando doutrina errada, autorizando a mulher a cortar cabelo até os ombros. Quando que a mulher, na Bíblia, 1 Coríntios 11, é proibido de cortar o cabelo, rapar a cabeça. Tem que usar o véu em público, na rua, no supermercado, centro da cidade. A mulher tem que lavar os pés. Eu citei 1 Coríntios 11. Lavar os pés é 1 Timóteo 5, 8 e 10 na hospitalidade. Ele nem prega o santo evangelho que Paulo pregou. Não tem dom nenhum, não, gente. Não tem dom. William Branham reuniu 300 mil pessoas em Durban, na África do Sul. Numa noite, numa reunião, teve 25 mil curas, num culto. Depois, acho que foi o prefeito da cidade, no hotel, disse: olha pela janela. Aquela frota de caminhão cheia de cadeira de roda, muleta, que os paralíticos foram curados. Muitos caminhões, uma frota de caminhão, furgão. Foi o resultado da campanha de Branham na África do Sul. Sem falar que na Índia, William Branham reuniu num culto só 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas. Em Durban, na África do Sul, o Cacô disse que vai em Durban, né? Irmão Branham reuniu 200, 300 mil pessoas. Quantos o Cacô vai conseguir reunir? E quando o William Branham foi à África do Sul, foi as igrejas evangélicas, um comitê de igreja pentecostal que levou o William Branham e patrocinou. O William Branham pregava em cada igreja lá na África do Sul. Reuniões, todo mundo vinha. Na África do Sul. Agora, Cacô estava obrigando seus fiéis a pagar a viagem dele, né? O irmão Branham reuniu 200, 300 mil em Durban. Vamos ver se o Cacô disse que é maior do que o William Branham, né? Ele disse que o William Branham é pequeno perto dele, é maior do que o William Branham. Diz que é profeta maior do que o William Branham. Nunca. Mas vamos ver se Cacô supera 200, 300 mil num culto, numa reunião como o irmão Branham fez
em Durban, na África do Sul. Kaku não vai conseguir isso, não. Kaku é a mamba africana da visão paradoxo de 1961 de William Brandt. É um sedutor, não? Olha aqui o Criador Yehová. Seu filho Yehoshua Mashiach abençoe essa pregação nesta hora. Amém.